Algum desses erros podem custar um cliente, um contrato ou uma reputação por muito tempo. E o pior é que muitos dos fotógrafos, eles só aprendem quando erram. Oi, eu sou a Nath, sou fotógrafa, videomaker, storymaker, editora e várias outras coisas. Trabalho na fotografia há mais de 5 anos. Todos os erros que eu falar aqui pra vocês, todos eles eu fiz a honra, fiz o favor de cometer. Eu não cometeria hoje, se eu tivesse começando na fotografia. Então, é uma super dica pra você não errar. Eu super queria que alguém tivesse falado pra mim essas dicas, assim, desde o início, porque pelo menos seria menos erros pra mim poder acertar no futuro. Então, assim, assiste até o final que eu sei que vai ser muito útil pra você e no início da sua carreira, beleza? E hoje eu vou compartilhar com vocês 10 erros que tanto eu quanto outros fotógrafos também sempre cometem, principalmente no início da fotografia, ali no comecinho, onde você tá, né, conhecendo as coisas, começando a entender o que, né, tem que fazer, não tem que fazer. Então já salva esse vídeo, porque se caso você tiver alguma dúvida, você consegue voltar nele e tirar a sua dúvida. Entendeu, né? Erro 1. Não dominar o seu equipamento. Pois é, a maioria das pessoas, inclusive eu, comecei na fotografia sem entender absolutamente nada do que eu tava fazendo. Eu não sabia quais tipos de câmera existem, quais as configurações que deveriam ser de tal iluminação. Eu não sabia exatamente nada. E algumas consequências que, através de não conseguir dominar o equipamento, é porque você sente insegurança, você transmite a insegurança pro cliente, você pode acabar perdendo vários e vários momentos importantes do evento, ou de um ensaio. Ensaio até que não, mas de um evento importante, um casamento, um aniversário de 15 anos, até mesmo se você, sei lá, foi em um evento e esse evento corporativo só vai acontecer uma vez, então é muito bom que você aprenda e domine, não só aprender, mas dominar o seu equipamento, seja ele qualquer equipamento. Então o que você precisa fazer? Treinar sempre. Sempre que você puder, você treina. Pega a sua câmera, sai com ela na rua, tira fotos dos seus amigos, família. Se você quer treinar, é isso que você tem que fazer no início. Vai conhecendo o seu equipamento, tira foto com ele de dia, tira foto com ele à noite, com várias luzes diferentes, para você entender o que funciona e o que não funciona. Testa todas as funções da câmera. A câmera tem muita função, desde manual, automático, tem várias outras, para você pelo menos entender qual que é e cada uma delas funciona pra quê. E pra você entender se você quer ser um fotógrafo manual, né, que pega a câmera ali, sabe o que tá fazendo, ou se você quer deixar no automático e ser um clicador de botão. E não é isso que você quer, né? Por eu conhecer meu equipamento, eu já tive várias ocasiões que aconteceram da minha câmera pifar, da lente não tá encaixando direito. Várias mesmo. Não foi tipo uma ou duas, foi várias. Já teve vezes que o equipamento pifou na hora da festa, o cartão corrompeu na hora. Então, assim, às vezes a gente fica bem confusa mesmo no início. A gente fica super com medo de se perder alguma foto, se perdeu fotos importantes, eram fotos, né, cruciais para aquele trabalho. Erro 2. Acreditar que equipamento bom faz um fotógrafo bom. Sinto te dizer que isso não é verdade. Você acha que você vai comprar uma câmera super cara e equipamentos super caros, eles vão te ajudar a ter uma foto boa, mas não quer dizer que se você comprar um equipamento caro que você vai ser um fotógrafo bom. Isso não existe. Um dos maiores problemas de fotógrafos iniciantes é que no começo a gente fica obcecado por equipamento. A gente quer os melhores equipamentos do mercado. Mesmo não tendo dinheiro, a gente vai lá, junta dinheiro pra comprar o bagulho do negócio do caro. A gente não quer entender nem o básico, mas quer equipamento caro. Às vezes é até pra mostrar para as outras pessoas que tem. E muitos fotógrafos compram câmeras extremamente caras, achando que vai ser o bafão, vai ser assim, o babado. Vai fazer o mousse, mas não faz, tá? E muitos compram essas câmeras caras achando que, assim, vai resolver 100% dos problemas e, na verdade, a gente sabe que não é verdade. Então, se você não sabe que é verdade, então essa é a verdade. Não é. E aí, comprando equipamento caro, não tem técnica nenhuma, não conhece o equipamento. E pior, ainda gasta dinheiro sem necessidade, porque muitos equipamentos fotográficos, eles são caros. Não adianta. A fotografia, ela é cara. Desde o cartão de memória, que é R$ 150, desde uma lente que às vezes acaba passando de o quê? R$ 7.000, uma lente muito boa. Então, assim, você tem que pensar. O que você quer fazer dentro da fotografia? É ensaio, é casamento, é moda, é o quê? Depois que você raciocina, né,
mas eu tô começando, né? Eu quero uma câmera boa, mas que, né, faça sentido. Então, compre uma câmera que realmente faça sentido pra sua experiência. Porque, assim, não adianta você comprar um equipamento caro, vai lá, compra tudo caro, gasta, sei lá, 20 mil reais e você acha que é só apertar o botão. Não é só apertar o botão. Eu já conheci várias pessoas que, tipo, tinha câmeras maravilhosas. E assim, é lamentável. Porque a pessoa não pratica, a pessoa não quer desenvolver, a pessoa não quer aprender, não quer estudar, sabe? Tipo, é uma coisa muito. Meu, ou você pega a câmera e vai praticar, ou você deixa a sua câmera lá na estantinha lá, e aí você finge que você é um super fotógrafo e sai tirando fotos, acha que tá certo e não tá. Às vezes a pessoa não sabe sobre luz, não sabe sobre composição, não sabe direção. Às vezes o cliente tá na sua frente e você não sabe o que fazer. Primeira pergunta que a maioria dos clientes falam: que pose eu faço? E aí você fica, não sei, se vira. Pode ser a câmera mais top do mundo. Se tiver nas mãos erradas, vai fazer foto ruim do mesmo jeito. É como se você desse uma câmera para uma criança e ela começasse a fotografar. Simplesmente apertar o botão e achar que tá tudo certo. E é aí que as pessoas se enganam. Porque é aí que vem os problemas, os BOs da maioria dos clientes. É quando o fotógrafo tá com uma baita de uma câmera, uma lente desse tamanho, a cliente vai lá, acha que, né, tá tudo certo. Nossa, meu Deus, é um fotógrafo top. Mas na verdade não, só comprou o equipamento só por nem sei pra quê. O terceiro erro é não tratar a fotografia como um negócio. Por quê? Eu falo isso porque quando eu comecei na fotografia, eu levava ele como um hobby, mesmo cobrando por ele. Mesmo sendo um valor barato, o que a maioria das pessoas faziam. Ela tá cobrando barato, então isso daí não é serviço. É só tirar foto, ela só tá, né? E isso acaba tendo desorganização financeira, preços totalmente errados. Então, assim, no início da minha fotografia, eu comecei com ensaios a partir de 40, 50 reais. Eu sei que a maioria dos fotógrafos, eles gostam, né? Tem a paixão de estar fotografando, que, né, tá começando agora, gosta de tirar foto. Mas a maioria deles não pensa que isso pode ser algo muito maior. Isso foi um dos maiores erros que eu cometi, porque as pessoas achavam que eu era só a menina que tirava foto. Tinha muitos eventos que as pessoas pediam pra mim ir pra que eu tirasse a foto do aniversário do filho. Quando eu comecei a entender que aquilo não era mais hobby, que aquilo já era um negócio, né? Que eu era uma empresa, eu sou a minha empresa. E é isso que eu não pensava. Eu pensava, tipo, eu preciso de portfólio, então eu vou fazer o mínimo possível de valor, porque pra pessoa aceitar, porque, né, eu só tô começando agora e não sei o quê. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que precisamos seguir. Nunca vai ser só um hobby. Tem fotógrafos que deixam somente a fotografia como o primeiro recurso de sustento de casa. Hoje, eu vivo da fotografia. Eu não trabalho como CLT, né? Eu não trabalho com outras questões a não ser da fotografia e audiovisual. Então, pra mim, isso foi um gancho para que eu me esforçasse mais na fotografia, porque eu não queria ser mais a iniciante que eu era antes. Então você tem que refletir. A fotografia para você é um hobby ou você quer ela como carreira? Se você quer ela como carreira, você tem que parar de deixar ela como hobby e tem que se posicionar no mercado para as pessoas também entenderem que você não tá brincando de ser fotógrafo. O quarto erro é você cobrar preços errados, principalmente se comparar com pessoas que já estão no mercado da fotografia, do audiovisual, e tentar comparar ali o preço deles com o seu. Gente, isso aí foi o que eu mais fiz na minha vida. Porque uma coisa que você tem que entender é que o seu concorrente é seu concorrente. Você é você. Você não é o seu concorrente. Então são duas coisas diferentes e você não pode deixar elas como iguais. O início dele foi totalmente diferente do seu. Os atendimentos dele são totalmente diferentes do seu. O jeito da outra pessoa é totalmente diferente do seu. E você não pode ficar copiando os outros fotógrafos pro resto da sua vida. A única coisa que, assim, eu faço até hoje, e isso é uma recomendação, é uma análise de concorrência ou análise competitiva. O que significa isso? Você vai estudar o seu concorrente. O que seria estudar seu concorrente? As estratégias que ele faz, quais que são o público-alvo deles. Se vocês têm o mesmo público-alvo, pode fazer isso, porque você está estudando o seu concorrente. E aí eu faço isso porque às vezes eu quero ver como que esse meu concorrente está trabalhando, como que ele faz. Então, assim, você pode fazer estudos, pegar vários concorrentes seus, mesmo sendo diretos ou indiretos, ver quanto que tá, só ver, não precisa se comparar não precisa se a pessoa coloca, eu tô cobrando 100 reais
pra fazer um ensaio. Você vai lá e coloca R$ 100 também no seu, porque você acha que é justo. Não faça isso. Dentro da fotografia tem uma planilha que você faz com todos os seus custos, todos os seus gastos, tudo que você usa, tudo que você não usa, quanto que você paga, quanto você deixa de pagar. No final você tem um valor e é meio que o seu valor por hora. Você consegue estar fazendo isso também, porque aí já engloba tudo, a sua realidade e não a realidade do concorrente. Porque a caminhada dele foi totalmente diferente da sua e você não precisa se comparar a isso, porque vocês não são iguais. Então, em relação à precificação, você precisa contar, faça as suas contas. Calcula seus gastos, calcula as horas que você trabalha, tanto de edição quanto de captação de imagem, sendo fotógrafo, sendo videomaker, sendo storymaker, sendo editor. E você precisa parar para realmente fazer isso, porque se você for só nas ideias dos outros, você nunca vai ganhar nada. Quinto erro é trabalhar sem contrato. Gente, não faça isso de jeito nenhum. Existem vários contratos na internet que você pode baixar. Até o próprio ChatGPT também, ele consegue fazer um contrato bem bonitinho pra você. Mas você tem que ter um prompt certo pra isso. Esse contrato tem que ter lei. Esse contrato vai respaldar tanto você quanto o cliente. Não adianta você colocar no contrato, tipo, se o cliente cancelar é uma multa de 200%, mas se eu perder todas as fotos do cliente, eu não vou ter que devolver nada. Se liga? Não confie apenas na palavra das pessoas. Infelizmente, as pessoas elas têm um grande problema de voltar atrás com a palavra. É bom você ter um resguardo aí, um contrato. Coisas que podem acontecer e que geralmente acontecem é problemas com pagamento. Às vezes o cliente não quer pagar. Pode ter mudança de última hora, pode ter discussão de entrega. Às vezes a pessoa tá achando que você vai entregar pendrive, CD, HD e não sei o que. Não. Se no contrato, tá, que tá via, sei lá, plataforma online, galeria online, drive, vai ser entregue no drive, vai ser entregue na galeria. E a pessoa não vai poder falar muita coisa. Mas deixe sempre a pessoa ciente do que vai ser entregue, do que vai ser cobrado, quantas parcelas faltam, se a partir de quantos dias a pessoa vai pro Serasa ou não. Então, deixa bem clarinho. O que tem que estar no contrato? A data do evento, o horário, o local, política de cancelamento, prazo de entrega. Então, são várias coisas que precisam estar no contrato para deixar seguro, tanto você quanto o seu cliente. Diversas coisas que podem acontecer nesse meio tempo aí do evento, né? Desde a contratação até a entrega das fotos, dos vídeos, enfim. Uma frase que eu já ouvi sobre contrato é que contrato, ele não existe se tudo estiver dando certo. Ele existe se alguma coisa der errado. Que a gente tá, assim, assegurado. Erro 6 é você não fazer backup dos arquivos. Gente, isso aí, muita gente parece que esquece disso. E é uma coisa muito, 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 muito mega essencial. Isso já aconteceu comigo, mas aconteceu de uma forma diferente. Não foi de cliente, mas foi de uma viagem que eu fiz. Que eu fiz backup deles, mas eu coloquei num lugar que não era pra colocar e depois sumiu. Imagine se isso tivesse acontecido com algum cliente de algum casamento ou de algum aniversário. Não tem como voltar. Então você tem que deixar extremamente guardado isso, tipo, quase em as 7 chaves antes de você fazer a entrega. Porque você pode ter uma perda irreversível das fotos. A sua reputação pode abaixar depois disso. Porque assim, o cliente vai te esculachar. E se você tá vendendo um serviço, você tem que entregar aquele serviço. Principalmente se a pessoa já pagou. Se acontecer das fotos se perderem, e aí? Alguma coisa você vai ter que fazer. Ou você devolve o dinheiro, ou você vai ter que fazer algo que, assim, pra pessoa não te processar, pra você não ter que pagar mais ainda do que a pessoa pagou. Soluções: ter um HD externo, ter nuvem, faz mais de uma cópia no seu computador, mas não deixa só no computador, porque lá você pode acabar, né, apagando as fotos. Acho que eu terminei, já entreguei, vou mandar. Gente, espera um pouco, espera, sabe? Tipo, tudo tá certo, a cliente falar que tá tudo bem, sabe? Algumas coisas assim. Porque depois disso, se tiver no seu contrato que você deixa o armazenamento por 15 dias, a pessoa já vai saber. E mesmo não sabendo, é bom você sempre reforçar. Confirma com o cliente, nome completo, a data, local, prazo de entrega, se você vai entregar em 20 dias, 15 dias, 10 dias, é útil, é corrido, é o quê? 90 dias, mas é o quê? 90 dias a partir de quando? Feriado conta, não conta? Porque assim, às vezes as pessoas ficam meio confusas, entendeu? Então é bom deixar tudo dito, falado.
Deixa explícito pro cliente. O sétimo erro é não conferir o seu cartão de memória antes de você sair de casa para fazer um evento. E eu não falo só de evento, eu falo sobre ensaio, eu falo sobre tudo, extremamente tudo. A pior coisa é você chegar num evento despreparado. Por quê? Você chega no evento, eu trouxe tudo e não sei o que, blá blá blá. Aí quando você coloca a bateria, cadê a bateria? Bateria não tá na mochila. Ou bateria tá descarregada. Ou o cartão de memória tá cheio, tá lotado. E aí você tem que ficar ali no evento tentando apagar todas as fotos que você fez. E o pior é quando você não fez backup daquelas benditas fotos. E aí, o que você faz? Você tá com um evento que você não descarregou no computador, você tá com bateria fraca e você não tem bateria. Coisas super simples que pode acontecer ou você perder suas fotos por você estar despreparado, cartão corrompido. Então não custa nada você, antes de você sair de casa, você fazer um checklist de todas as suas coisas que você tá levando. Cartão, bateria, faz passo por passo. Um exemplo, eu vou usar a câmera. A câmera é a base de tudo. Então pensa assim, câmera. Para a câmera funcionar, bateria. Para eu tirar as fotos, o cartão. Se a bateria descarrega, eu tenho que levar o carregador. E é simples, testa a gravação antes, faz tudo, testa foto, testa lente, testa tudo. Vê se tem memória suficiente, se tem, né, um nível ali para você não chegar no evento, no seu trabalho e tá totalmente despreparado e com cara de quem tá com medo porque não sabe como que resolve. Oitavo erro, não se planejar pro evento ou ensaio. O maior problema disso é que fica tudo no improviso. Se você não é uma pessoa de improviso, como eu, que eu não sei improvisar, porque eu fico toda perdida quando eu improviso, você precisa se planejar. Não pode ter atraso, os clientes podem ficar totalmente perdidos porque você não soube direcionar eles, porque você não quis estudar, porque você não quis pesquisar a inspiração, porque você não só quis chega lá e tira foto. E aí, quando você chega para editar, tem meia dúzia de fotos boas, porque você ficou com medo de direcionar o cliente para ele fazer várias poses e você fez só 5 poses e nem trocou o ângulo da câmera. Então, assim, ou você se prepara ou você nem sai da sua casa. Outra coisa que você precisa se planejar é sobre data, local, horário, clima. E uma ferramenta que nós da publicidade também usamos é o famoso briefing. O que é um briefing? Um briefing é como se você estivesse indo para uma reunião e você perguntasse várias coisas das pessoas, sabe? Qual que é a expectativa dela, quais são as referências que ela tem de foto, porque às vezes sua foto é diferente da que ela quer. Como que você trabalha, como funciona, forma de pagamento, forma de entrega. Erro 9 é não conseguir orientar o seu cliente. E você achar que o cliente sabe de tudo, de todas as coisas e qual a roupa que ele vai, que maquiagem usar. Às vezes é bom você orientar ele antes, porque às vezes o cliente tem uma expectativa muito alta. E aí chega no dia, se ele queria fotos com uma roupa branca e ele vai com uma roupa, sei lá, rosa. Então, assim, você tem que saber alinhar as expectativas do cliente para que o resultado, quando você entregar as fotos, não seja inferior do que ele estava pensando. Deixa explícito para o cliente, a gente vai ficar 5 horas em pé, é bom você levar um chinelo, né? Tipo, um sapatinho mais baixo. Deixa ciente. 10º erro é você não fazer um checklist antes de sair de casa. Porque a maioria das pessoas, elas acham que a memória é 100% confiável. Algumas são, a minha não é. Então pode ter vezes que você pode esquecer bateria, esquecer carregador, esquecer pilha pro flash. Então faz um checklist básico: câmera, carregador, bateria. Aí pensa assim, a bateria tem que ser carregada, então leva o carregador da bateria. Um power bank, se caso o seu celular descarregar. Flash, se o seu flash for de bateria, a bateria, o carregador da bateria. Porque se caso der algum problema, pelo menos você já tá ali e é só você achar um lugar para carregar. Então, a maioria desses 10 erros, se pá todos, são por falta de organização. Então, você tem que ter ali uma linha de raciocínio, de organização, para que tudo saia certo. Então, deixa aí nos comentários qual que foi um dos erros que vocês mais cometeram e desses erros, qual que você conseguiu aprender e levar como lição. Porque eu, sinceramente, fiz todos esses e hoje eu entendo
o quão importante é se organizar, não fazer as coisas de qualquer jeito. Não é só porque você confia na sua memória que um dia ela não vai falhar. Isso pode dar um problema, então é bom deixar tudo sempre muito certo para que você não tenha problemas lá na frente. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa seu like e não esquece de deixar seu comentário. E me siga também nas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo. Bye!